Olá, a nossa conversa de hoje faz com o Rui Bragança, um atleta de alta competição que fez do taekwondo uma paixão. É caso para dizer que tenho ao meu lado um atleta com muita medalha, mas vá, sem comparação. Olá, Rui. Muito obrigado e Está tudo bem? bela introdução. Está tudo certinho, até Está aqui. perfeito, está Pronto. perfeito, obrigado. O início já me safei. Olha, eu andei a pesquisar algumas coisas sobre ti, andei a ver algumas informações sobre ti, e eu até anotei, para não me enganar. São 18 medalhas de ouro, são Acredito. 9 de prata e 13 de bronze. Acreditas que isso é É que verdade? É verdade. Não Mas diz-me só uma guardo coisa, registro, mas sim. entre ontem e hoje já ganhaste mais alguma coisa ou posso confiar nisto? Não. É isto. Acho que é isso, sim. Ok, mas é muita medalha já. Já foram umas quantas, sim. Já foram umas quantas. Felizmente. Eu tenho a certeza que nesta altura do campeonato a maioria das pessoas tem uma vaga ideia, pelo menos, do que é o taekwondo, mas assim muito rápido. Se tivesses que explicar muito rapidamente e resumidamente às pessoas o que é o desporto que tu praticas? É uma mistura, já disse isto várias vezes, já brincaram comigo várias vezes por isto, mas é uma mistura de xadrez com esgrima. Xadrez Ok. para a parte tática e esgrima porque basicamente nós temos um colete eletrónico, temos um capacete eletrónico e temos nos pés uns sensores eletrónicos. Quando batemos com força suficiente, sobe ponto, que será como a esgrima, quando tem a espada que toca no adversário, é ponto. Pronto, será mais ou menos isto. São 3 rounds de 2 minutos com 1 minuto de intervalo. Quem chegar ao fim deste tempo com mais pontos, ganha. O xadrez está assim Simplificado é isto. relacionado com estratégia? Como? O xadrez, estavas a dizer, é relacionado com a estratégia? Quem vê de fora e quem não percebe nada acha que o taekwondo é pontapé para a frente, mas se for isso, basicamente, quem fizer essa tática vai acabar por perder, ou então simplesmente vai haver choque. E por isso é que o taekwondo é tão bonito, pela tática toda que tem por trás e pela maneira como nós temos de resolver e perceber essa tática em milésimos de segundo. Ok, parece fácil assim, dito por alto como é que funciona. Sim, é isso. É uma coisa que dizer que futebol é só estar uma bola ou que basquete é só chegar lá e meter no cesto. Pronto. Há toda uma estratégia por trás. Sim, à medida que se vai evoluindo, vai-se vendo. Quando passamos ao nível seguinte, quando passamos do nacional para um europeu, de um europeu para o mundial, o nível vai subindo e todas as complicações táticas e técnicas acabam por aumentar. Olha, e quando é que surge na tua vida? Quando é que tu praticas a primeira vez? Com 13 anos, algures em março, abril, acho eu. Os meus pais foram para um ginásio perto de casa, fui arrastado para lá e pronto. No início não gostei porque estavam a ter treino para exame, era uma coisa mais técnica, mais chata. Mas depois começaram os treinos de combates, bater nas raquetes, começou esta coisa tática, bater em coisas, pronto, e começou a crescer esse bichinho, que depois foi evoluindo. Portanto, tu primeiro começas com uma má experiência, digamos assim, não gostaste assim tanto e depois foi com os... Foram quase dois esportes diferentes, porque na primeira vez, o taekwondo é como se fosse uma árvore que, pronto, o taekwondo será o tronco, mas que depois vai para a parte dos combates, vai para a parte da técnica, da autodefesa, pronto. A parte que eu sigo é a parte dos combates, mas no entanto, quando lá cheguei, eles estavam a ter a parte para os exames, que também inclui técnica, que inclui toda a parte de autodefesa, partir tábuas, etc., que não era algo que me chamasse. E lá está, para uma criança de 13 anos, é muito mais divertido estar a bater em raquetes e estar a fazer joguinhos do que estar a repetir o mesmo movimento não sei quantas vezes, porque é preciso decorar, porque é preciso aprender, etc. E a verdade é que tu, poucos anos depois, já começas a ganhar prémios, não é? 2, 3 anos depois começaste logo a ganhar. Sim, a nível nacional eu comecei a combater passado 2 anos e meio, fui campeão nacional em 2007 e depois fui ao Europeu de Júniores e fui medalha de bronze lá. Portanto, como é que, ou melhor, o que é que se sente quando alguém começou há pouco tempo a fazer este desporto, digamos que 2, 3 anos é pouco tempo, não é? E depois já se sagra campeão. Quando chegas a casa, depois do dia em que te sagras campeão nacional de júniores, o que é que tu pensas? A verdade é que, felizmente, os meus treinos sempre foram mais difíceis, sempre tive ótimos atletas com quem treinar e sempre foi muito mais difícil os treinos do que as competições. Então, claro, é muito bom ser campeão nacional, mas na altura nem te percebes muito porque acabas por ter objetivos internos mais duros do que esses. Acabas por querer chegar ao fim de um treino e não ter levado na cabeça que queres ter sido tu a dar. E então, lá está, as coisas vão evoluindo e tu nem te apercebes e claro que foi incrível ser campeão nacional. Depois, quando foi a medalha de bronze no Europeu de Júniores, foi ok, se calhar até tenho um bocadinho de jeito para isto. Deu-me o estatuto da competição, que também foi bom para mostrar um bocadinho aos meus pais, apesar de já ter o apoio total deles, mas para não dizer, opá, não é aquela coisa de o meu filho é muito bom e depois ele chega lá e só perde, não, foi ok, ele gosta disto, ele é bom nisto e podemos e devemos apoiar e também pela parte da escola, porque a partir
do momento em que foi o Europeu de Júniores também começou a haver mais competições, começa a haver menos tempo para estudar, começa a ser preciso faltar a testes. Se não tivesse o estatuto da competição, depois não ia poder repetir esses testes, ou seja, os meus pais nunca me pediram para tirar tudo 20, mas também não queriam que eu ficasse aquém das minhas expectativas, ou melhor, das minhas capacidades. E então, pronto, deu para, com o estatuto, manter as minhas notas boas e pronto, ir enveredando por este caminho. Porque já estavas aí a dizer que sentias sempre este apoio da tua família, que a tua família te apoiava. Tu, muito novo, vais para o Azerbaijão, não é? Foste competir. A minha mãe às vezes fica preocupada quando eu vou ao supermercado, na rua. Como é que os teus pais viram esta ideia de repente o meu filho agora já está espalhado pelo mundo? Ficaram, sim. Mas lá está, sempre fui responsável, pelo menos nestas coisas importantes, Okay. sempre fui muito responsável. Não digo que nunca tenha feito asneiras, mas meus pais confiavam muito em mim e ainda confiam, e então foi com esse espírito e lá está, por eu gostar tanto e por saberem que aquele era o próximo passo, deixaram-me ir, e pronto, felizmente também tive a medalha de bronze, que foi como dizer, olha, obrigado por me terem deixado ir, está aqui o prémio disso. Mas pronto, foi o início de todas essas viagens internacionais. Nós já tínhamos algumas idas à Espanha, por exemplo, todos os sábados eu já ia treinar a Braga, ia de caminhoneta, voltava, sempre correu tudo bem, lá está, sempre fui muito responsável nessas coisas, nunca tiveram motivos para duvidar. E esse apoio incondicional foi uma das coisas que me trouxe até aqui hoje. Sim, e foram-se habituando a esta tua vida, sim, né? Paralela, tinhas muita coisa. Os treinos que passaram de 2 vezes por semana, de 1 hora cada um, passaram para 2 horas, que depois passaram a ser 3, 4, 5, 6, e as viagens foi a mesma coisa. Nas primeiras vezes nós só íamos a 1 hora de distância daqui, depois se calhar já íamos a Lisboa, depois se calhar já tínhamos de ir a Pontevedra, que apesar de ser o mesmo que para Lisboa, tínhamos de atravessar a fronteira. Pronto, e estas coisas iam evoluindo e então também dava-lhes tempo para eles se adaptarem e darem um bocadinho mais de trela. Mas curiosamente, quando estavas aí a falar de aliar o desporto à escola também, aos estudos, tu podias simplesmente pensar, pronto, eu quero o mínimo para ir passando de ano para ano, mas já tinhas este sonho, por exemplo, de tirar a medicina, porque tu acabas de te formar em medicina. Medicina acabou por entrar na equação na última semana antes das escolhas. Mas tinhas de ter muito boas notas, não é? Portanto... Sim, não precisava de ter a média de 18, porque como tinha estudado a competição, podia ter uma média um bocadinho mais baixa. Eu tinha a média de 17.13, ou seja, mesmo com o estatuto podia entrar na Universidade em Braga, na Universidade do Minho. Na altura as decisões foram um bocadinho diferentes, portanto, a parte de ter boas notas acabou por vir um bocadinho mais de pressão do taekwondo do que dos meus pais. Os meus pais não queriam que eu tivesse mais notas, mas lá está, também não me obrigavam ao 20, não me obrigavam a nada. Queria que fosses responsável, pelo menos. Isso. Okay. E não queriam que as minhas notas limitassem a minha escolha depois para entrar na universidade. Certo. Porque eu simplesmente não sabia o que queria. Então não queriam que eu chegasse à última da hora e, por exemplo, quisesse medicina e não tivesse nota para isso. Ok. Pronto. Eu nunca quis medicina, aliás, o meu avô era médico e sempre quis ter um neto médico, e eu sempre disse, não vou ser eu. E acabei por ser o único neto que entrou para a medicina, mas no início eu entrei para a medicina porque eu queria ficar na Universidade do Minho, ponto final, parágrafo. Eles já nos apoiavam desde que tínhamos 16 anos, já nos deixavam treinar lá, deixavam-nos usar os autocarros para ir treinar a Braga, pronto, uma série de coisas. E além disso eu sabia que na Universidade do Minho eu ia conseguir fazer o meu curso, fosse ele qual fosse. Então, ia poder continuar a treinar com os meus colegas, ia poder tirar um curso. Ok, Universidade do Minho, ponto. Na altura eu gostava muito de investigação, laboratório, e então a ideia foi, se eu for para a medicina, que neste momento é o curso que tem média mais alta na Universidade de Minho, eu consigo, se não gostar, ir para um com uma média mais baixa. Mas passar de um com uma média mais baixa para uma média mais alta vai ser muito mais complicado. E então, pronto, fui para a medicina e acabei por escolher o curso certo pelas razões erradas. Até nisso foste um bocado estratégico, não é? Sim, foi pensar um bocadinho mais a longo prazo. E lá está, como havia tanta indecisão, se calhar eu tinha ido para uma engenharia qualquer e também tinha adorado, e neste momento estava noutra carreira completamente diferente, mas consegui encontrar na medicina um bocadinho também aquilo que eu gosto tanto de taekwondo, da busca, de resolver problemas, e acabei por gostar muito mais da parte clínica do que da parte laboratorial. E como é que se gera um curso que eu poderia dizer de alta competição também, não no sentido de ser competitivo, mas de ser duro, não é? Sim. Porque acaba por ser duro tanto no tempo como a nível de estudo. Como é que se gera qualquer outro curso, mesmo que fosse uma engenharia biomédica ou qualquer engenharia, também acaba sempre por ter...
Sim, seria uma organização completamente diferente, porque o curso da Universidade de Minho de Medicina está organizado de uma forma diferente, então não existe a divisão entre semestres, não existe o ter uma época de exames, e por aí provavelmente foi um bocadinho mais difícil. Mas acredito que em termos de dificuldade, há outros cursos que têm a mesma dificuldade e a mesma necessidade de estudo que teria Medicina. No entanto, foi um bocadinho mais complicado porque os exames eram muito mais regulares, não só obrigavam um estudo mais regular, mas também muito mais faltas a exames, depois ter de compensar com exames orais e pronto. Mas foi-se fazendo. Mas foste fazendo. Nunca tive o objetivo de passar a tudo em cada ano. A minha mãe logo no primeiro ano e o meu treinador também tentei fazer tudo ao mesmo tempo e acabamos por entrar ali um bocadinho em burnout, eu e outro colega que estávamos a fazer taekwondo e medicina ao mesmo tempo. E então as coisas acabaram por mudar e comecei a ter prioridades, taekwondo a 100%. No entanto, quando o taekwondo dava para voltar um bocadinho atrás, entrava medicina a 100%, por exemplo, se fôssemos para uma competição, havia um exame na mesma data, temos competição, ponto final do parágrafo. No entanto, quando chegava, sabia que tinha aqueles 3 ou 4 dias um bocadinho mais leves, e aí entrava medicina a 100%, e tentava ser muito organizado, e nós treinávamos às 6h30 da manhã, saíamos às 9, íamos para as aulas, se não tivéssemos aulas íamos estudar, depois almoçar, dormir 15 minutos na sala, voltar a entrar para as aulas, sair das aulas, ir treinar, sair, jantar, estudar mais um bocado e dormir e voltar. Portanto, nem te pergunto o que é que fazias nos tempos livres, não tinhas? Não havia propriamente tempos livres, não. Era sempre assim, quando um estava a 100%, o outro mais em baixo e depois subias. Sim, e aí também entrou muita parte da família e do apoio que íamos tendo, porque, por exemplo, muitas vezes eu acabava por não vir a Guimarães, a minha mãe era capaz de... Eu tinha roupa basicamente para 2 semanas. Eu vinha à casa, deixava um saco de roupa, levava outro, ou então, nesses fins de semana em que eu estava mais apertado, os meus pais eram capazes de ir lá fazer essa troca. Tudo isso que eu precisava, os meus pais sempre foram apoiando e então as coisas foram resultando. Sempre foi acontecendo na tua vida, não é? Sim, não havia um plano de vai ser isto, isto e aquilo, simplesmente era dar o máximo sempre. Umas vezes era para o taekwondo, outras vezes era para a medicina e as coisas foram-se fazendo. E voltando um bocadinho agora ao taekwondo, portanto, voltando ao desporto propriamente dito, no teu percurso tens algumas lesões, algumas dificultaram-te um bocadinho a vida atlética, digamos assim, noutros conseguiste dar a volta por cima. Como é que um atleta consegue mentalmente, psicologicamente, dar a volta quando o corpo não dá aquilo que nós queremos? Portanto, quando sentes o corpo mais em baixo e que não tens toda a energia, como é que consegues dar a volta psicologicamente a isto? Depende. Há vezes em que até ajuda a estar lesionado. Porque, por exemplo, Em que sentido? Ok. Quando eu fui ao Campeonato da Europa em 2014, a primeira vez que eu fui campeão da Europa, 2 ou 3 semanas antes eu levei uma pancada na perna, tive uma ruptura muscular, passei acho que foram 2 semanas de muletas, não podia treinar sequer taekwondo, só estava a treinar musculação e era para perder peso, que era um bocado contrassenso, mas pronto, era a maneira que eu tinha de dar o peso. O primeiro treino que eu faço é para a pesagem, ou seja, um dia antes do Campeonato da Europa. Passei o dia do Campeonato da Europa quase ali com um tabu, nem eu nem o meu treinador falamos da perna, nunca nenhum como é que isso está, simplesmente foi. No entanto, a nível psicológico foi mais fácil porque, é assim, ser campeão da Europa é super complicado. Sem treinar 2 semanas, isto é quase impossível. Então vou lá para dentro, vou dar o meu melhor, já a saber que pressão é -2, porque só o eu estar aqui já é uma conquista. E a verdade é que as coisas começam a acontecer, o primeiro combate acaba por ganhar por capote, o segundo combate as coisas começam a acontecer, estou a ganhar, no meio do terceiro round há uma pausa e eu achei que ia cair simplesmente, já não tinha força nas pernas, já não nada, e ganhei esse combate. E depois já estava na meia-final, já ia ter medalha, eu queria dizer que já ia entrar para o projeto olímpico, queria dizer que já não ia ter de pagar as minhas competições, queria dizer que já não ia ter de pedir isso tudo aos meus pais, e sai esta pressão toda de cima, que já não existia assim tanto, mas que dali desaparece completamente, e na meia-final faço os meus melhores combates de sempre, e chego à final contra um atleta que é 3 vezes campeão da Europa e parece acontece mais uma fácil. vez. Pronto, Não, e tu é como tens isso. contado, eu acho
e eu acho curioso, e tu podes-me dizer se é ou não verdade, porque é aquilo que me parece daquilo que de estar a conversar contigo, que é, tu não colocas muita pressão em cima de ti, pois não? Parece-me que Muitas tu vezes dizes-me sempre, eu vou para lá quando e dou o meu coloco é melhor, quando há mas... asneira, normalmente. Ok, Por isso tento retirar essa pressão. Nem sempre é fácil, tenho uma cabeça que põe demasiados problemas, no entanto gosto de não os parece. resolver. E pronto, e tento levar sempre as coisas de uma forma muito otimista e tento retirar essa pressão e olhar para as coisas de uma forma que, se não há solução, solucionado está. Se há solução, então vamos trabalhar para ela e para depois não haver problemas. Com menos pressão. Sim. Olha, e os Jogos Olímpicos? Tu vais agora aos Jogos Olímpicos, mas já não é uma novidade para ti. Os Jogos Olímpicos. Como é que é estar numa competição desta categoria, digamos assim? O que é que se sente quando se está É o melhor a prémio de representar Portugal? sempre. Sempre quando entrei para os Jogos no Rio, tinha lá a minha família, a minha namorada, os meus amigos. Quando se abriu a cortina e eu entrei, a primeira coisa que vi foi a minha namorada, depois os meus pais, a minha irmã, os meus amigos atrás. E é como se ligassem um cabo de alta voltagem nos pés e uma coisa que sobe, desce. E depois começa o combate e uma paz completa. Depois de estar a ver os vídeos, apercebi-me que estava o pavilhão todo a gritar por Portugal, estávamos no Brasil, os meus amigos começaram a cantar, começou o pavilhão inteiro, e lá eu só ouvi isso no terceiro round, que foi quando já estava a ganhar por 12, porque antes disso Estavas era, concentrado só na competição. era o meu adversário, o treinador dele um bocadinho, porque ele falava espanhol e eu percebo, o meu treinador e o Nuno, que estava na bancada, que estava no meio dos meus pais, estava tudo mais, e no entanto era a única voz que eu ouvia ali. Pronto. Portanto, é um mix de emoções e sensações de estar lá. Sem dúvida. Há uma preparação específica para os Jogos Olímpicos ou a maneira como tu te preparas para uns Jogos Olímpicos é a mesma maneira que preparas para um campeonato europeu, nacional? No meu caso acaba por ser a mesma, porque é assim, eu já dou tudo para um Sim. europeu, para um mundial. Não é da minha responsabilidade a parte dos treinos, portanto, aquilo que me puserem eu vou fazer. Da minha parte é sempre igual, é sempre dar o máximo. A única diferença é que no dia dos jogos, ou por exemplo agora no dia da qualificação, é 10.000%. Uhum. Se fosse, por exemplo, no Campeonato da Europa, que foi um mês antes da qualificação, se calhar tiramos ali um bocadinho, por exemplo, se houver uma lesão, se houver alguma coisa, temos de ter noção que passado 3 semanas ou 4 semanas estamos a combater e que se tivermos uma mão partida, se tivermos alguma coisa assim, as coisas vão ter de mudar. Sim. Tirando isso não muda mais nada. E a questão da alimentação também se coloca aqui? Há uma preocupação maior ou não? A pesagem continua a ser menos 58 kg, portanto okay, essa mantém sempre, e a dieta não são 365 dias, mas são para aí 360. Há um dia, o dia da vitória é o isso. dia em que tu abusas um bocadinho. Quase isso, sim, sim. Não, pronto, no taekwondo acho que a pior parte é mesmo a parte da alimentação, o nosso combate contra a balança, e isso acaba sempre por gerar muita preocupação e ser tudo muito controlado, e para os jogos mantém-se a mesma coisa. Antes de fazermos esta entrevista, esta conversa, estive a pesquisar um bocadinho, como já disse, sobre ti. Vi um vídeo de apresentação que tu tens no teu site e eu até anotei a frase, eu vou ter que ler, porque eu gostava que tu me explicasses isto. Já foste explicando um bocadinho, mas eu gostava que me explicasses, porque tu dizes, o desporto faz bem à saúde, mas o desporto de alta competição faz tudo menos bem. Explica-me. Então, já estávamos a falar das dietas. Sim. Nem sempre são as mais saudáveis, são dietas que nem sequer se aplicam a pessoas normais ou a atletas que não façam, neste caso, um desporto com controle de peso. Mas depois, só de pensar de uma forma analítica, portanto, o nosso corpo está preparado para fazer agachamentos e tudo mais, mas não está preparado para ser levado para lá do limite todos os dias, que é aquilo que faz um atleta da competição. Nas 4 horas de treino que nós temos por dia, nós estamos a tentar passar os limites. E isto acaba por fazer mal, seja articulações, seja aquilo que for, acaba sempre por haver algum dano que depois nós acabamos por nem sequer poder recuperar completamente esse dano, porque depois à tarde há outro treino e no dia seguinte de manhã há outro treino, então por aí é que não faz bem. Tu agora já o sabes, mas quando foste àquele treino que disseste que não gostaste, não é? O primeiro treino que até não te cativou assim tanto, não tinhas essa noção. Se hoje falasses com o Rui, que tinha 13 anos e foi àquele treino, o que é que lhe dizias, agora que sabes isto tudo? Não é algo que eu pense em relação ao desporto, acho que nem é algo que eu consiga escolher, nem, provavelmente, se no taekwondo, se eu não tivesse tido a parte da competição, se calhar já tinha desistido do taekwondo, porque não era tão estimulante para mim. Ok.
eu também não vou dizer a alguém que é uma rapariga ou um rapaz que está a começar um desporto novo, não lhe vou dizer que a primeira coisa que ele tem de se preocupar é com o problema da saúde, ou não sei, apesar de ser médico e tudo mais, acabo por dividir aquilo que é o atleta e aquilo que é a parte de medicina, porque pronto, são... Mas se agora estiver alguém a ver esta nossa conversa, e agora mesmo para terminarmos, se estiverem a ver a nossa conversa, alguém, um jovem, que esteja a olhar para ti a pensar assim, quando for grande eu quero ser como o Rui, que conselho é que davas? Como é que se pode ser como o Rui Bragança? Gostar muito daquilo que fazem e estar disposto a bastantes sacrifícios e a estabelecer prioridades por aquilo que queremos. Porque seja no taekwondo, seja no futebol, seja na ginástica, seja querer ser o melhor médico do mundo, ou seja o que for, nós vamos ter de estabelecer prioridades e é só E é isso. o melhor conselho que podes dar. Sim. Rui, obrigado por este bocadinho, por esta conversa e muito boa sorte Sempre agora às ordens. para os Jogos Olímpicos. Estamos a torcer por ti e depois voltas para conversarmos. Estamos combinados. Obrigado, Rui. Muito obrigado. Este programa tem o patrocínio de